Vamos falar de empréstimo agora, meu povo, vamos falar de dinheiro. Vamos lá então para o quadro Boleto Pago, porque hoje nós estamos aqui com o Paulo Felipe, nosso consultor do SBT Meio Dia, assessor de investimentos, consultor financeiro, porque o assunto justamente é empréstimo. Para muita gente, Paulo, está endividado, precisa quitar uma conta, o empréstimo muitas vezes parece ser a solução, mas na verdade também pode aumentar a dor de cabeça. É isso, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Obrigado pelo convite de novo. Então, assim, o empréstimo realmente, a gente até estava discutindo aqui antes, né? O empréstimo é algo bom? Não, na verdade a pessoa recorre ao empréstimo justamente quando ela não consegue fechar as contas dela, acontece alguma emergência, mas claro, o empréstimo é muito melhor que você pegar um cheque especial, por exemplo, que a taxa geralmente vai ser mais baixa, né? Mas existem algumas armadilhas dentro da questão do empréstimo, né? Por exemplo, você sabe o que significa SET, Fernando? Não sei, não sabe. SET é o custo efetivo total. Então, se o pessoal puder botar aqui na primeira imagem, não é essa... Passa pra gente a tela, Vera Bonfante, as telas do nosso Paulo Felipe. A próxima imagem, por favor. Vamos lá. Tá, beleza, não tem problema. Então a gente tem que olhar o quê? A SET é o custo efetivo total. Quando você for tomar um empréstimo, for lá no seu banco, você não vai perguntar para o gerente, qual que é o juro, qual que é a taxa de juros que eu vou pagar. Você vai perguntar para ele, eu quero saber a SET, porque essa SET, que é o custo efetivo total, é quanto você vai realmente pagar no seu empréstimo, né? Então, por exemplo, aí eu trouxe duas simulações aqui, aí a gente pode voltar ali para as imagens para mostrar, para você ver a diferença de como um empréstimo e um custo menor dessa SET, ela vai fazer diferença. Então aqui, uma dívida de R$5.000 hoje, com uma SET, que é o custo total de 2,5, a sua parcela ficaria em R$212. Ou seja, você pagaria um total de 7.641, tá? Que daria em torno de 53% de juros. Já na outra imagem, tá? Se você der uma olhada, um SET aqui de 7% ao mês. Você olha só, você pagaria quase R$14.000, que daria 176% de juros. Muito bom. Então, quando você procurar o seu banco ou a sua financeira para fazer o empréstimo, você tem que olhar lá no contrato. Quanto que é o SET? Pergunta quanto é que é e descobre, quanto mais baixo, menos você vai pagar de juros no empréstimo. Muito bom, olha só a diferença a partir do que a gente tem de taxas de juros. Vamos então, a partir de agora, acompanhar as perguntas daqueles que têm dúvidas. São moradores de Santa Catarina que enviaram para a gente, foram ouvidos pela nossa produção e o Paulo Felipe vai responder agora. Deixa eu ver o primeiro questionamento, a primeira dúvida. Meu nome é Elvira, é Florianópolis, né? Eu gostaria de saber quanto que é o juro do empréstimo, se dá para fazer uma análise em cada banco, se tem diferença de juro. Eu gostaria de saber. Boa pergunta. Tem diferença de juros, Paulo? Muito boa pergunta. Sim, existem, claro, cada instituição ela pode cobrar o quanto ela bem entender na questão da taxa de juros, né? Então, assim, os grandes bancos hoje, taxas de empréstimo pessoal, que são os mais utilizados, eles variam ali na faixa de 6%, 5% ao mês. Existem também as financeiras, que você pode recorrer para pegar esses empréstimos. Eu vou dar uma dica, existem alguns sites na internet que você pode digitar comparador de empréstimos, onde você consegue botar lá e ver qual que é o banco que ofereceria uma taxa de juros menor para você. Muito bem. Vamos lá, o próximo questionamento dos nossos telespectadores, os moradores aqui do estado, com relação a empréstimo. Vamos ver. Meu nome é Joubert Rocha, sou de Biguaçu, Santa Catarina, e gostaria de saber qual o melhor caminho para se fazer um empréstimo para comprar um imóvel. Imóvel. Legal, legal. Aí a gente não fala de empréstimo, aí a gente vai falar de financiamento, tá? Quando você financia algo, você está financiando um bem. Então, hoje, as taxas de financiamento, elas são muito mais baixas do que as taxas de empréstimo, né? Então, você consegue aí recorrer aos principais bancos e você tem que ver. O ideal é que você não tenha nenhum outro empréstimo para financiar esse imóvel, que a sua taxa de juros ela tende a ser mais barata. Além disso, o banco pode cobrar outros benefícios, como o seu salário na conta, você ter conta nesse banco, e aí você conseguiria taxas de juros bem mais baixas. Temos mais dúvidas aqui, vamos acompanhar. Vamos o Paulo lá. Felipe, nosso assessor, está aqui para tirar todas as dúvidas com relação a empréstimos. Deixa eu ver. Meu nome é João Batista, eu gostaria de saber se vale a pena eu fazer um empréstimo de R$5.000 para mim pagar aquela parcela do imóvel de trás para frente. Muito bom. Pegar dinheiro emprestado para pagar de trás para frente que ganha desconto. De maneira alguma, tá? Porque assim, o que acontece? Geralmente, a taxa do financiamento, ela já é muito mais barata.
Então não vale a pena você, às vezes, por exemplo, pegar um empréstimo de 5% ao mês para quitar uma parcela que custa 7% ao ano. Então, não. Em hipótese alguma, você vai fazer isso. Não vale a pena. Se sobrou um dinheiro, aí sim, você vai lá e quita de trás para frente, as últimas parcelas do financiamento. Temos mais um questionamento a ser esclarecido. Deixa eu ver. Meu nome é Débora, eu falo aqui de Florianópolis e eu gostaria de saber se tem como fazer empréstimo com nome sujo. Muito boa Faz pergunta. empréstimo com nome sujo, não? Muito boa pergunta. Só que qual que é o problema aqui, tá, Fernando? Geralmente, algumas empresas fazem sim empréstimo para quem tem o nome sujo, mas aí a taxa de juros, aquele 7 que a gente falou, é muito alto. Aí geralmente vira uma bola de neve. Então o ideal é você tentar procurar aonde você está com o nome sujo, tentar negociar direto com essa pessoa ou com o banco e tentar fazer uma renegociação. Porque quando a pessoa chega nesse nível já de pegar empréstimo em empresas que oferecem crédito para quem está com o nome sujo, aí o fundo do poço ele acaba sendo muito grande e é difícil de sair. Aposentados, por que vantagens? Porque o aposentado hoje ele consegue fazer o empréstimo consignado. Que Desconta a gente direto fala. no Desconta pagamento. direto. E aí a garantia para o banco ela é muito maior. Então, quando você faz um crédito consignado, você já sai direto do salário, não corre nenhum risco de a pessoa não pagar. Então, por isso que a taxa de juros é bem mais baixa. Se você tem a possibilidade de fazer um consignado, vale muito mais a pena que qualquer outro empréstimo convencional. Algo que ainda precisa ser dito? Não, basicamente é isso, tá, Fernando? Eu só queria que as pessoas em casa acompanhassem bem aquilo que eu falei, o 7. E não é, a pessoa falou, o juro é tanto. Não, olha no contrato, lá na ponta do lápis. Quanto mais baixo for esse custo total do empréstimo, menos você vai pagar de juros e menos você vai ficar enrolado. Paulo Felipe, nosso assessor de investimentos, consultor financeiro, que está com a gente todas as quintas-feiras aqui no SBT Meio Dia, com tudo sobre finanças. O assunto de hoje foi empréstimos. A gente volta na semana que vem com o Boleto Pago. Obrigado, Muito obrigado, Paulo. Fernando. Bom trabalho a vocês, hein? Paulo Felipe com a gente aqui. Obrigado mais uma vez.